Imagine um mundo onde alianças improváveis moldam o destino das nações, onde países isolados como a Coreia do Norte se tornam peças fundamentais em uma guerra que parecia distante. Na Ucrânia, ela já foi definida como uma batalha de resistência entre dois vizinhos. Mas o que dizer quando forças do exterior, como as tropas de Kim Jong-un, entram no campo de batalha? É isso mesmo. Os soldados norte-coreanos estão agora lado a lado com os russos como uma nova e inesperada bucha de canhão. Por quê? Qual é o verdadeiro objetivo dessa aliança? Trata-se de um simples ato de solidariedade entre ditadores ou de uma jogada de xadrez em um jogo muito mais complexo do que o mundo imaginava? Para eles, a presença dessas forças estrangeiras representa uma nova camada de desafios, enquanto o Ocidente os observa com preocupação. Em meio a tudo isso, você deve estar se perguntando como isso afeta o futuro da guerra na Ucrânia e, talvez mais importante, o futuro do equilíbrio geopolítico global. Neste vídeo, você descobrirá como essa aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte pode mudar as regras do jogo e como essa nova bucha de canhão pode afetar o resultado do conflito. Porque o que vem a seguir o deixará questionando até onde tudo isso pode ir. A recente chegada de tropas norte-coreanas à Ucrânia é um movimento que chamou a atenção do mundo todo. Cerca de 12 mil soldados foram enviados pela Rússia, criando um cenário único e surpreendente na guerra da Ucrânia. A ousadia do apoio de Kim Jong-un a Putin demonstra o nível de comprometimento que ambos os países compartilham. Para muitos, imaginar tropas norte-coreanas no fronte europeu é quase surreal. Mas nesse contexto, não se trata apenas de uma ação diplomática. É uma estratégia clara para fortalecer a resistência russa contra a Ucrânia. Como diria um mentor, na guerra, as alianças incomuns podem ser tão poderosas quanto as tradicionais. A aliança com a Coreia do Norte representa um marco. Pela primeira vez, um terceiro país coloca seu próprio exército em um território de conflito na Europa Oriental. Quando analisamos isso, podemos ver que o objetivo vai além do combate direto. A entrada dos soldados norte-coreanos permite que a Rússia desloque suas próprias forças para outras áreas críticas, criando um efeito de redistribuição estratégica que favorece a expansão russa. Entretanto, isso não é isento de riscos. Ambos os países enfrentam desafios de comunicação e logística que podem complicar o avanço. Para a Rússia, contar com as tropas norte-coreanas significa também enfrentar uma barreira à integração entre forças que não compartilham o idioma nem a experiência em combate conjunto. Isso cria pontos fracos que podem ser explorados pelas forças ucranianas. Soldados que não entendem completamente o comando ou as táticas de seus aliados podem se tornar um ponto fraco e, em um cenário de guerra, essas falhas podem ser fatais. É quase como formar uma equipe com jogadores que nunca treinaram juntos. E a Ucrânia, ciente dessa fraqueza, certamente observará cada movimento, buscando brechas para transformar essa suposta vantagem russa em uma desvantagem. A integração das tropas norte-coreanas no cenário ucraniano traz desafios operacionais que vão além das barreiras linguísticas. Imagine tentar coordenar uma operação de ataque quando os soldados mal entendem as ordens. É como tentar guiar alguém em um caminho desconhecido. A falta de tradutores competentes e a comunicação limitada entre as tropas russas e norte-coreanas podem resultar em confusões fatais no campo de batalha. Para a Ucrânia, cada falha na comunicação entre os aliados é uma chance extra de criar uma resposta ágil e enfraquecer as linhas russas. Mas os desafios não se limitam à comunicação. A inexperiência das tropas norte-coreanas no contexto da guerra ucraniana é um problema que não pode ser ignorado. A familiaridade com um tipo específico de combate ou táticas locais é essencial para a eficácia em campo. Os soldados norte-coreanos, que têm um estilo de treinamento diferente, podem ter dificuldades para entender o tipo de resistência e a estratégia adotada pela Ucrânia. Para as forças russas, esse fator pode exigir mais supervisão e ajustes táticos, o que pode atrasar as operações e comprometer o progresso em determinadas regiões. É interessante pensar que, embora Putin conte com esses aliados, ele também carrega o peso de um exército que pode não responder como esperado. Para a Ucrânia,
essa é uma oportunidade de explorar possíveis lapsos e pontos fracos nas linhas. Em guerras anteriores, vimos que exércitos mistos sem unidade e experiência conjunta acabam gerando mais confusão do que cooperação. Esse cenário coloca a Rússia em um dilema. Como organizar essa aliança de forma eficaz quando cada erro pode custar territórios e vidas? O objetivo estratégico da Rússia, ao incluir as tropas norte-coreanas no conflito, é, obviamente, liberar suas próprias forças para se concentrarem em áreas prioritárias. Putin estabeleceu um cronograma ambicioso para retomar regiões cruciais da Ucrânia até fevereiro. E essa nova parceria parece ser uma peça importante para acelerar esse plano. Com soldados norte-coreanos cobrindo algumas das linhas de frente, a Rússia tem a possibilidade de concentrar seus esforços e recursos onde eles são realmente importantes. Entretanto, essa estratégia também exige que soldados norte-coreanos inexperientes suportem o peso da linha de frente em território desconhecido. Além da redistribuição de forças, a aliança também busca fortalecer a pressão russa em regiões mais complexas, onde as forças locais têm sido eficazes. Putin sabe que para manter a vantagem na guerra na Ucrânia, ele precisa de soldados em quantidade e disposição. Essa estratégia de sobrecarregar as linhas ucranianas com tropas cria incerteza sobre a capacidade das forças estrangeiras de manter o ímpeto. Não se trata apenas de uma questão de quantidade, mas de qualidade e familiaridade com o campo de batalha. As tropas norte-coreanas nem sempre possuem o que é necessário. Para a Rússia, o tempo está correndo, e cada atraso no cumprimento desse cronograma pode colocar em risco a pressão sobre os soldados russos. Usar as tropas norte-coreanas como apoio em áreas menos críticas pode ser fundamental para cumprir os prazos, mas a Ucrânia está ciente dessa estratégia e pode muito bem explorar a falta de experiência e organização dos soldados aliados em seu benefício. Esse jogo de xadrez de redistribuição, pressão e avanço pode transformar essa parceria em uma faca de dois gumes para a Rússia, dependendo de como a Ucrânia reagir a esses movimentos. Apesar dos desafios, há uma habilidade dos soldados norte-coreanos que não pode ser ignorada: o treinamento intenso para operações em terrenos. A familiaridade que eles têm com áreas montanhosas e irregulares é um ponto estratégico interessante para a Rússia quando falamos de regiões mais difíceis na Ucrânia, onde a geografia é um obstáculo tanto quanto o inimigo. Os norte-coreanos podem oferecer uma vantagem importante para avançar em áreas complicadas. Espera-se que essa experiência sirva para intensificar a pressão em locais onde o terreno oferece resistência natural. A adaptação ao clima e às condições ucranianas não é uma tarefa fácil. As montanhas norte-coreanas diferem das colinas ucranianas em termos de clima, vegetação e condições do solo, fatores que podem afetar o desempenho dos soldados. O solo europeu não responde da mesma forma ao treinamento que receberam na Ásia. A Ucrânia, sabendo dessa dificuldade de adaptação, pode explorar essas nuances locais para armar emboscadas ou criar obstáculos inesperados. É um verdadeiro teste de resiliência, em que o conhecimento local se torna uma arma poderosa. Para a Ucrânia, cada tentativa dos soldados norte-coreanos de se estabelecerem em áreas montanhosas é uma oportunidade de desafiar essa vantagem e transformá-la em uma armadilha. Isso pode ser feito por forças que conhecem cada detalhe do terreno, aproveitando ao máximo sua própria familiaridade para manter a defesa firme. Em um conflito em que cada detalhe é importante, até mesmo a habilidade no terreno pode se tornar um campo de batalha estratégico em que a experiência e a adaptação local fazem toda a diferença. Muitos analistas especularam que o verdadeiro papel das tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia pode ser o de bucha de canhão, uma expressão dura, mas que resume o pensamento por trás desse movimento. Com pouca experiência em combates desse tipo e capacidade de comunicação limitada, esses soldados podem ser usados para ocupar e distrair as defesas ucranianas, enquanto a Rússia concentra sua força nos pontos de maior importância. Essa estratégia é perigosa e controversa porque coloca vidas em risco sem garantias de sucesso, levantando dúvidas sobre as reais intenções de Putin. Essa possível distração em massa pode pressionar a Ucrânia em várias frentes, forçando-a a dividir seus recursos e sua atenção.
Imagine ter que lutar em várias frentes ao mesmo tempo, com tropas estrangeiras que, apesar de sua falta de experiência, ainda representam uma ameaça significativa. A Ucrânia sabe que cada um desses movimentos faz parte de uma estratégia, e o uso de tropas norte-coreanas pode estar longe de ser um simples movimento de volume. No entanto, essa pressão extra cria mais pontos de vulnerabilidade para ambos os lados. A incerteza sobre a eficácia dessas tropas e seu possível uso como bucha de canhão também gera tensão psicológica entre as linhas ucranianas. Esses soldados são meros peões ou há um plano mais elaborado que eles estão ajudando a executar? Enquanto a Ucrânia se defende e observa, a Rússia brinca com a ideia de que até mesmo os soldados de apoio podem ser peças valiosas para enfraquecer a resistência. É uma tática ousada, mas traz riscos profundos, dependendo de como a Ucrânia reagir a esse movimento inesperado. A participação das tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia não é apenas uma jogada estratégica para Putin. Ela também reflete a complexa dinâmica da Coreia do Norte. Sob o comando de Kim Jong-un, o envio de tropas para um conflito tão distante levanta questões sobre a motivação do líder norte-coreano, que enfrenta desafios econômicos e sociais em casa. Para Kim, essa aliança com a Rússia pode representar uma oportunidade de fortalecer sua imagem de poder como uma forma de distrair a população dos problemas internos. Mas o custo disso pode ser alto, especialmente se as perdas forem significativas e começarem a abalar a confiança da população em seu regime. A pressão que Kim enfrenta em casa é real, e seu controle sobre o país depende de sua capacidade de projetar força e estabilidade. O envio de soldados para apoiar a Rússia permite que ele demonstre solidariedade com um aliado poderoso. Mas essa ação também é um risco calculado. Cada baixa no campo de batalha pode repercutir na Coreia do Norte, onde as notícias sobre o conflito são cuidadosamente controladas. Kim Jong-un sabe que precisa manter o moral elevado e que qualquer percepção de fraqueza pode abrir brechas em seu governo. Em um regime tão rígido, até mesmo um erro na escolha de alianças pode ter consequências duradouras. Kim enfrenta o dilema de demonstrar força sem comprometer os recursos limitados de seu país. A Rússia está esperando uma contribuição significativa, mas a Coreia do Norte não pode se dar ao luxo de sacrificar um grande número de tropas sem consequências. A decisão de Kim pode ter sérias implicações para o futuro da Coreia do Norte, tanto no âmbito interno quanto no internacional. No jogo de alianças, ele caminha em uma linha tênue em que cada decisão deve ser cuidadosamente considerada. Será que ele conseguirá manter o controle interno e, ao mesmo tempo, apoiar uma guerra que parece cada vez mais distante de suas próprias prioridades? A Ucrânia, observando a presença das tropas norte-coreanas, vê mais do que apenas um acréscimo ao contingente russo. Vê uma oportunidade estratégica de explorar os pontos fracos dessa aliança em comum. Com a experiência que acumulou durante o conflito, a Ucrânia pode analisar e atacar os pontos vulneráveis causados pela falta de integração entre os soldados russos e norte-coreanos. A barreira do idioma, a falta de treinamento conjunto e a diferença de táticas tornam essas tropas um alvo complexo, mas promissor. A Ucrânia sabe que, ao pressionar esses pontos de fraqueza, pode gerar confusão e desentendimento nas linhas inimigas. Além disso, o posicionamento dessas tropas estrangeiras em áreas sensíveis cria uma série de possibilidades de contra-ataque para a Ucrânia. A presença de soldados menos experientes e com comunicação limitada permite que as forças ucranianas apliquem estratégias de emboscada e de guerrilha, aproveitando o conhecimento que têm de seu próprio território. A resistência ucraniana pode usar drones, operações noturnas e técnicas de sabotagem para enfraquecer esses destacamentos. Para a Ucrânia, o objetivo não é apenas vencer as batalhas, mas desmoralizar as forças aliadas de Putin, criando um cenário em que essas tropas percebam a complexidade do conflito em primeira mão. Por fim, a Ucrânia também pode tirar proveito da carga psicológica que a inserção de tropas estrangeiras provoca entre os próprios soldados russos. Os soldados acostumados a lutar com aliados confiáveis podem sentir a tensão de depender de tropas que não compartilham os mesmos métodos de combate. Para a Ucrânia, a presença de tropas norte-coreanas
É mais uma camada nesse conflito já multifacetado, em que cada movimento é meticulosamente estudado. A Ucrânia, observando essas novas forças em campo, sabe que sua vantagem estratégica está na velocidade e na adaptação. Cada ação de contra-ataque é um lembrete constante de que o território ucraniano permanece firme, e seja qual for o desafio, uma parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte não afeta apenas o cenário de guerra na Ucrânia, mas reverbera intensamente no tabuleiro de xadrez geopolítico global. A presença de tropas norte-coreanas ao lado dos russos sinaliza um fortalecimento das alianças entre regimes que há muito desafiam as normas e pressões ocidentais. Para o Ocidente, essa união é um alerta, indicando que a Rússia está disposta a buscar aliados em qualquer canto do mundo, mesmo que isso signifique envolver países com políticas ainda mais radicais e isoladas. Essa aliança pode influenciar outros países a reavaliarem suas posições e alianças. O movimento também gera uma reação no Ocidente, especialmente para os Estados Unidos e a União Europeia, que agora estão lidando com uma frente de batalha que não é apenas militar, mas também diplomática. Se a Coreia do Norte está pronta para enviar tropas para a Rússia, que outras formas de apoio podem surgir, seja no fornecimento de recursos, tecnologia ou armas? Essa aproximação gera uma nova camada de tensão, pois outros países com relações delicadas com o Ocidente podem vê-la como uma oportunidade de desafiar as sanções e a influência de maneiras menos convencionais. A Ucrânia, por sua vez, ganha mais visibilidade e apoio do mundo ocidental, que vê em sua resistência um bastião contra a expansão dessas alianças autoritárias de longo prazo. A aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte pode ser um divisor de águas na política global. É possível que vejamos um fortalecimento das sanções, tentando isolar ainda mais esses países no cenário global. Há também o risco de que esses bloqueios apenas incentivem novas colaborações entre regimes autoritários, formando uma rede de apoio e resistência contra as potências ocidentais. Com isso, a guerra na Ucrânia transcende suas fronteiras e se torna um símbolo de resistência e disputa de ideais no cenário mundial, levando o conflito a um ponto em que cada ação local tem um impacto global direto. O envolvimento de tropas norte-coreanas intensifica o conflito e levanta questões sobre o que está por trás desse apoio externo à Rússia. Isso pode servir de modelo para que outros países com seus próprios interesses entrem na guerra, mudando completamente a dinâmica do combate. Para a Ucrânia, essa batalha não será apenas contra um único inimigo, mas contra uma coalizão de forças estrangeiras. Cada novo aliado que se junta à Rússia traz novos desafios e aumenta a complexidade de uma guerra que já exige adaptação e resistência diária dos ucranianos. Além disso, a presença de países estrangeiros pode levar a um prolongamento do conflito, com recursos e forças humanas que aparentemente não se esgotam. A Rússia, ao contar com aliados como a Coreia do Norte, pode prolongar suas operações e pressionar a Ucrânia por mais tempo. Isso traz mais tensão para o Ocidente, que apoia a Ucrânia e se depara com um dilema. Até que ponto continuará a enviar ajuda e apoio para um conflito que pode não ter um desfecho próximo? As implicações do apoio contínuo também podem afetar as economias e as políticas internas dos países europeus e da UE, que já estão sentindo o peso da guerra em suas próprias fronteiras. O futuro da guerra na Ucrânia parece cada vez mais incerto, e as estratégias de ambos os lados continuarão a evoluir à medida que novos atores entrarem em cena. A cada movimento, a Rússia e seus aliados na Ucrânia se preparam para responder, defendendo seu território e sua soberania. A grande questão agora é até onde essa rede de alianças e conflitos pode se expandir e quais serão os próximos passos em direção a uma guerra que, mais do que nunca, parece ser um reflexo das tensões globais. Estamos nos aproximando de um ponto de inflexão ou o conflito está apenas ganhando novas camadas de complexidade? Com o cenário da guerra na Ucrânia se tornando cada vez mais complexo, as possibilidades de desenvolvimentos futuros se multiplicam, criando uma sensação de incerteza para os envolvidos diretamente, bem como para o mundo como observadores.
A presença de forças norte-coreanas aliadas à Rússia sinaliza que o conflito pode se transformar em algo maior do que uma disputa territorial. É um jogo de poder em que cada aliado se torna uma peça estratégica no tabuleiro global. Para a Ucrânia, isso significa enfrentar não apenas o exército russo, mas toda uma rede de apoio internacional que pode incluir outros países dispostos a desafiar o equilíbrio de poder do Ocidente. Entre os cenários possíveis, uma extensão indefinida da guerra é um dos mais preocupantes. Se a Rússia continuar recebendo apoio de aliados como a Coreia do Norte, a Ucrânia poderá enfrentar um desafio quase ininterrupto, em que cada vitória e cada recuo tem um peso significativo. Para o Ocidente, essa extensão pode representar uma pressão constante para fornecer apoio logístico e financeiro, aumentando significativamente os custos e, eventualmente, provocando debates internos sobre a viabilidade de continuar apoiando a Ucrânia. Ciente desse contexto, a Ucrânia pode buscar estratégias de resistência prolongada, aproveitando sua familiaridade com o terreno e a mobilização de apoio popular. Outro resultado possível é a intensificação do apoio ocidental à Ucrânia em uma tentativa de contrabalançar a crescente influência dos aliados da Rússia. À medida que a situação continua a se desenrolar, o Ocidente pode ser obrigado a aumentar sua ajuda militar e seus esforços diplomáticos, com o objetivo de reforçar as defesas da Ucrânia e impedir novas agressões. Isso poderia envolver armamentos mais avançados, compartilhamento de inteligência e parcerias estratégicas, aumentando a capacidade da Ucrânia de resistir a ataques prolongados. No entanto, essa escalada no apoio poderia agravar ainda mais as tensões com a Rússia e seus aliados, podendo levar a confrontos geopolíticos mais amplos. O envolvimento das tropas norte-coreanas acrescenta outra dimensão ao conflito, revelando a intrincada rede de alianças globais e até onde as nações vão para afirmar sua influência. Para a Ucrânia, o desafio não está apenas na estratégia militar, mas também na manutenção da solidariedade internacional e na alavancagem do apoio global para reforçar sua resistência contra um inimigo multifacetado. Isso requer uma diplomacia hábil e a capacidade de navegar pelas complexidades das relações internacionais, garantindo que a narrativa da luta da Ucrânia permaneça na vanguarda do discurso global. À medida que a guerra avança, a resiliência e a adaptabilidade das forças ucranianas serão cruciais para combater as ameaças representadas pelas tropas estrangeiras. A integração de soldados norte-coreanos no campo de batalha pode servir como um catalisador para que a Ucrânia inove suas táticas, empregando uma guerra não convencional e aproveitando o conhecimento local para superar uma aliança que pode parecer assustadora, mas que está repleta de possíveis vulnerabilidades. Esse conflito contínuo também ressalta o confronto ideológico mais amplo entre regimes autoritários e nações democráticas, uma luta que repercute muito além das fronteiras da Ucrânia. É um testemunho da dinâmica de poder duradouro que molda nosso mundo, onde as ações de cada nação têm efeitos em cascata no cenário global. A presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia serve como um lembrete claro da interconexão dos conflitos globais e da necessidade de vigilância para proteger os valores democráticos. O mundo observa o desenrolar dessas alianças, cada movimento examinado e analisado por suas implicações em futuros cenários geopolíticos. Diante da adversidade, a determinação e a perspicácia estratégica da Ucrânia serão testadas, revelando a verdadeira profundidade de sua determinação e a força de suas alianças internacionais. À medida que nos aprofundamos nessa complexa rede de alianças e manobras estratégicas, não podemos deixar de nos perguntar sobre as implicações de longo prazo dessas parcerias. O envolvimento das tropas norte-coreanas na Ucrânia abrirá um precedente para outros regimes autoritários seguirem ou galvanizará as nações democráticas a se unirem na defesa de valores compartilhados? As respostas a essas perguntas, sem dúvida, moldarão o futuro da política global e o equilíbrio de poder nos próximos anos. Portanto, ao testemunharmos o desenrolar desse drama no cenário mundial, fica cada vez mais claro que os riscos são altos e os resultados incertos. Como esse capítulo da história será escrito? Será uma história de resiliência e unidade
ou de divisão e discórdia? As respostas não estão apenas nas mãos dos líderes mundiais, mas também nos corações e mentes daqueles que estão na linha de frente e daqueles que os apoiam de longe. Nessa intrincada dança de diplomacia e guerra, as decisões tomadas hoje repercutirão ao longo do tempo, moldando o mundo para as próximas gerações. Enquanto continuamos a acompanhar os acontecimentos na Ucrânia, vamos nos manter engajados e informados, prontos para emprestar nossas vozes e ações às causas em que acreditamos. E como sempre, se você achou esta exploração perspicaz, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber análises mais aprofundadas e atualizações sobre o cenário geopolítico em constante evolução. Juntos podemos nos manter informados e fazer a diferença, um passo de cada vez. Claro, aqui está a segunda parte do artigo reescrito. O objetivo estratégico da Rússia, ao incluir tropas norte-coreanas no conflito, é, obviamente, liberar suas próprias forças para se concentrarem em áreas prioritárias. Putin estabeleceu um cronograma ambicioso para retomar regiões cruciais da Ucrânia até fevereiro, e essa nova parceria parece ser uma peça importante para acelerar esse plano. Com soldados norte-coreanos cobrindo algumas das linhas de frente, a Rússia tem a possibilidade de concentrar seus esforços e recursos onde eles são realmente importantes. Entretanto, essa estratégia também exige que soldados norte-coreanos, inexperientes, suportem o peso da linha de frente em território desconhecido. Além da redistribuição de forças, a aliança também busca fortalecer a pressão russa em regiões mais complexas, onde as forças locais têm sido eficazes. Putin sabe que, para manter a vantagem na guerra na Ucrânia, ele precisa de soldados em quantidade e disposição. Essa estratégia de sobrecarregar as linhas ucranianas com tropas cria incerteza sobre a capacidade das forças estrangeiras de manter o ímpeto. Não se trata apenas de uma questão de quantidade, mas de qualidade e familiaridade com o campo de batalha. As tropas norte-coreanas nem sempre possuem o que é necessário. Para a Rússia, o tempo está correndo, e cada atraso no cumprimento desse cronograma pode colocar em risco a pressão sobre os soldados russos. Usar as tropas norte-coreanas como apoio em áreas menos críticas pode ser fundamental para cumprir os prazos. Mas a Ucrânia está ciente dessa estratégia e pode muito bem explorar a falta de experiência e organização dos soldados aliados em seu benefício. Esse jogo de xadrez de redistribuição, pressão e avanço pode transformar essa parceria em uma faca de dois gumes para a Rússia, dependendo de como a Ucrânia reagir a esses movimentos. Apesar dos desafios, há uma habilidade dos soldados norte-coreanos que não pode ser ignorada: o treinamento intenso para operações em terrenos. A familiaridade que eles têm com áreas montanhosas e irregulares é um ponto estratégico interessante para a Rússia quando falamos de regiões mais difíceis na Ucrânia, onde a geografia é um obstáculo tanto quanto o inimigo. Os norte-coreanos podem oferecer uma vantagem importante para avançar em áreas complicadas. Espera-se que essa experiência sirva para intensificar a pressão em locais onde o terreno oferece resistência natural. A adaptação ao clima e às condições ucranianas não é uma tarefa fácil. As montanhas norte-coreanas diferem das colinas ucranianas em termos de clima, vegetação e condições do solo, fatores que podem afetar o desempenho dos soldados. O solo europeu não responde da mesma forma ao treinamento que receberam na Ásia. A Ucrânia, sabendo dessa dificuldade de adaptação, pode explorar essas nuances locais para armar emboscadas ou criar obstáculos inesperados. É um verdadeiro teste de resiliência, em que o conhecimento local se torna uma arma poderosa. Para a Ucrânia, cada tentativa dos soldados norte-coreanos de se estabelecerem em áreas montanhosas é uma oportunidade de desafiar essa vantagem e transformá-la em uma armadilha. Isso pode ser feito por forças que conhecem cada detalhe do terreno, aproveitando ao máximo sua própria familiaridade para manter a defesa firme. Em um conflito em que cada detalhe é importante, até mesmo a habilidade no terreno pode se tornar um campo de batalha estratégico em que a experiência e a adaptação local fazem toda a diferença. Muitos analistas especularam que o verdadeiro papel das tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia pode ser o de bucha de canhão, uma expressão dura, mas que resume o pensamento por trás desse movimento. Com pouca experiência em combates desse tipo,
e capacidade de comunicação limitada, esses soldados podem ser usados para ocupar e distrair as defesas ucranianas, enquanto a Rússia concentra sua força nos pontos de maior importância. Essa estratégia é perigosa e controversa porque coloca vidas em risco sem garantias de sucesso, levantando dúvidas sobre as reais intenções de Putin. Essa possível distração em massa pode pressionar a Ucrânia em várias frentes, forçando-a a dividir seus recursos e sua atenção. Imagine ter que lutar em várias frentes ao mesmo tempo, com tropas estrangeiras que, apesar de sua falta de experiência, ainda representam uma ameaça significativa. A Ucrânia sabe que cada um desses movimentos faz parte de uma estratégia, e o uso de tropas norte-coreanas pode estar longe de ser um simples movimento de volume. No entanto, essa pressão extra cria mais pontos de vulnerabilidade para ambos os lados. A incerteza sobre a eficácia dessas tropas e seu possível uso como bucha de canhão também gera tensão psicológica entre as linhas ucranianas. Esses soldados são meros peões ou há um plano mais elaborado que eles estão ajudando a executar? Enquanto a Ucrânia se defende e observa, a Rússia brinca com a ideia de que até mesmo os soldados de apoio podem ser peças valiosas para enfraquecer a resistência. É uma tática ousada, mas traz riscos profundos, dependendo de como a Ucrânia reagir a esse movimento inesperado. A participação das tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia não é apenas uma jogada estratégica para Putin. Ela também reflete a complexa dinâmica da Coreia do Norte. Sob o comando de Kim Jong-un, o envio de tropas para um conflito tão distante levanta questões sobre a motivação do líder norte-coreano, que enfrenta desafios econômicos e sociais em seu país. Para Kim, essa aliança com a Rússia pode representar uma oportunidade de fortalecer sua imagem de poder, como uma forma de distrair a população dos problemas internos. Mas o custo disso pode ser alto, especialmente se as perdas forem significativas e começarem a abalar a confiança da população em seu regime. A pressão que Kim enfrenta em casa é real, e seu controle sobre o país depende de sua capacidade de projetar força e estabilidade. O envio de soldados para apoiar a Rússia permite que ele demonstre solidariedade com um aliado poderoso, mas essa ação também é um risco calculado. Cada baixa no campo de batalha pode repercutir na Coreia do Norte, onde as notícias sobre o conflito são cuidadosamente controladas. Kim Jong-un sabe que precisa manter o moral elevado e que qualquer percepção de fraqueza pode abrir brechas em seu governo. Em um regime tão rígido, até mesmo um erro na escolha de alianças pode ter consequências duradouras. Kim enfrenta o dilema de demonstrar força sem comprometer os recursos limitados de seu país. A Rússia está esperando uma contribuição significativa, mas a Coreia do Norte não pode se dar ao luxo de sacrificar um grande número de tropas sem consequências. A decisão de Kim pode ter sérias implicações para o futuro da Coreia do Norte, tanto no âmbito interno quanto no internacional. No jogo de alianças, ele caminha em uma linha tênue em que cada decisão deve ser cuidadosamente considerada. Será que ele conseguirá manter o controle interno e, ao mesmo tempo, apoiar uma guerra que parece cada vez mais distante de suas próprias prioridades? A Ucrânia, observando a presença das tropas norte-coreanas, vê mais do que apenas um acréscimo ao contingente russo. Vê uma oportunidade estratégica de explorar os pontos fracos dessa aliança em comum. Com a experiência que acumulou durante o conflito, a Ucrânia pode analisar e atacar os pontos vulneráveis causados pela falta de integração entre os soldados russos e norte-coreanos. A barreira do idioma, a falta de treinamento conjunto e a diferença de táticas tornam essas tropas um alvo complexo, mas promissor. A Ucrânia sabe que, ao pressionar esses pontos de fraqueza, pode gerar confusão e desentendimento nas linhas inimigas. Além disso, o posicionamento dessas tropas estrangeiras em áreas sensíveis cria uma série de possibilidades de contra-ataque para a Ucrânia. A presença de soldados menos experientes e com comunicação limitada permite que as forças ucranianas apliquem estratégias de emboscada e de guerrilha, aproveitando o conhecimento que têm de seu próprio território. A resistência ucraniana pode usar drones, operações noturnas e técnicas de sabotagem para enfraquecer esses destacamentos. Para a Ucrânia, o objetivo não é apenas vencer as batalhas, mas desmoralizar as forças aliadas de Putin,
criando um cenário em que essas tropas percebam a complexidade do conflito em primeira mão. Por fim, a Ucrânia também pode tirar proveito da carga psicológica que a inserção de tropas estrangeiras provoca entre os próprios soldados russos. Os soldados acostumados a lutar com aliados confiáveis podem sentir a tensão de depender de tropas que não compartilham os mesmos métodos de combate. Para a Ucrânia, a presença de tropas norte-coreanas é mais uma camada nesse conflito já multifacetado, em que cada movimento é meticulosamente estudado. A Ucrânia, observando essas novas forças em campo, sabe que sua vantagem estratégica está na velocidade e na adaptação. Cada ação de contra-ataque é um lembrete constante de que o território ucraniano permanece firme e, seja qual for o desafio, uma parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte não afeta apenas o cenário de guerra na Ucrânia, mas reverbera intensamente no tabuleiro de xadrez geopolítico global. A presença de tropas norte-coreanas ao lado dos russos sinaliza um fortalecimento das alianças entre regimes que há muito desafiam as normas e pressões ocidentais. Para o Ocidente, essa união é um alerta, indicando que a Rússia está disposta a buscar aliados em qualquer canto do mundo, mesmo que isso signifique envolver países com políticas ainda mais radicais e isoladas. Essa aliança pode influenciar outros países a reavaliarem suas posições e alianças. O movimento também gera uma reação no Ocidente, especialmente para os Estados Unidos e a União Europeia, que agora estão lidando com uma frente de batalha que não é apenas militar, mas também diplomática. Se a Coreia do Norte está pronta para enviar tropas para a Rússia, que outras formas de apoio podem surgir, seja no fornecimento de recursos, tecnologia ou armas? Essa aproximação gera uma nova camada de tensão, pois outros países, com relações delicadas com o Ocidente, podem vê-la como uma oportunidade de desafiar as sanções e a influência de maneiras menos convencionais. A Ucrânia, por sua vez, ganha mais visibilidade e apoio do mundo ocidental, que vê em sua resistência um bastião contra a expansão dessas alianças autoritárias de longo prazo. A aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte pode ser um divisor de águas na política global. É possível que vejamos um fortalecimento das sanções, tentando isolar ainda mais esses países no cenário global. Há também o risco de que esses bloqueios apenas incentivem novas colaborações entre regimes autoritários, formando uma rede de apoio e resistência contra as potências ocidentais. Com isso, a guerra na Ucrânia transcende suas fronteiras e se torna um símbolo de resistência e disputa de ideais no cenário mundial, levando o conflito a um ponto em que cada ação local tem um impacto global direto. O envolvimento de tropas norte-coreanas intensifica o conflito e levanta questões sobre o que está por trás desse apoio externo à Rússia. Isso pode servir de modelo para que outros países com seus próprios interesses entrem na guerra, mudando completamente a dinâmica do combate. Para a Ucrânia, essa batalha não será apenas contra um único inimigo, mas contra uma coalizão de forças estrangeiras. Cada novo aliado que se junta à Rússia traz novos desafios e aumenta a complexidade de uma guerra que já exige adaptação e resistência diária dos ucranianos. Além disso, a presença de países estrangeiros pode levar a um prolongamento do conflito, com recursos e forças humanas que aparentemente não se esgotam. A Rússia, ao contar com aliados como a Coreia do Norte, pode prolongar suas operações e pressionar a Ucrânia por mais tempo. Isso traz mais tensão para o Ocidente, que apoia a Ucrânia e se depara com um dilema. Até que ponto continuará a enviar ajuda e apoio para um conflito que pode não ter um desfecho próximo? As implicações do apoio contínuo também podem afetar as economias domésticas e as políticas dos países europeus e da UE, que já estão sentindo o peso da guerra em suas próprias fronteiras. O futuro da guerra na Ucrânia parece cada vez mais incerto, e as estratégias de ambos os lados continuarão a evoluir à medida que novos atores entrarem em cena. A cada movimento, a Rússia e seus aliados na Ucrânia se preparam para responder, defendendo seu território e sua soberania. A grande questão agora é até onde essa rede de alianças e conflitos pode se expandir e quais serão os próximos passos em direção a uma guerra que, mais do que nunca, parece ser um reflexo das tensões globais. Estamos nos aproximando de um ponto de inflexão,
Ou o conflito está apenas ganhando novas camadas de complexidade? Com o cenário da guerra na Ucrânia se tornando cada vez mais complexo, as possibilidades de desenvolvimentos futuros se multiplicam, criando uma sensação de incerteza para os envolvidos diretamente, bem como para o mundo como observadores. A presença de forças norte-coreanas aliadas à Rússia sinaliza que o conflito pode se transformar em algo maior do que uma disputa territorial. É um jogo de poder em que cada aliado se torna uma peça estratégica no tabuleiro global. Para a Ucrânia, isso significa enfrentar não apenas o exército russo, mas toda uma rede de apoio internacional que pode incluir outros países dispostos a desafiar o equilíbrio de poder do Ocidente. Entre os cenários possíveis, uma extensão indefinida da guerra é um dos mais preocupantes. Se a Rússia continuar recebendo apoio de aliados como a Coreia do Norte, a Ucrânia poderá enfrentar um desafio quase ininterrupto, em que cada vitória e cada recuo tem um peso significativo. Para o Ocidente, essa extensão pode representar uma pressão constante para fornecer apoio logístico e financeiro, aumentando significativamente os custos e, eventualmente, provocando debates internos sobre a viabilidade de continuar apoiando a Ucrânia. Ciente desse contexto, a Ucrânia pode buscar estratégias de resistência prolongada, aproveitando sua familiaridade com o terreno e a mobilização de apoio popular. Outro resultado possível é a intensificação do apoio ocidental à Ucrânia, em uma tentativa de contrabalançar a crescente influência dos aliados da Rússia. À medida que a situação continua a se desenrolar, o Ocidente pode ser obrigado a aumentar sua ajuda militar e seus esforços diplomáticos, com o objetivo de reforçar as defesas da Ucrânia e impedir novas agressões. Isso poderia envolver armamentos mais avançados, compartilhamento de inteligência e parcerias estratégicas, aumentando a capacidade da Ucrânia de resistir a ataques prolongados. No entanto, essa escalada no apoio poderia agravar ainda mais as tensões com a Rússia e seus aliados, podendo levar a confrontos geopolíticos mais amplos. O envolvimento das tropas norte-coreanas acrescenta outra dimensão ao conflito, revelando a intrincada rede de alianças globais e até onde as nações vão para afirmar sua influência. Para a Ucrânia, o desafio não está apenas na estratégia militar, mas também na manutenção da solidariedade internacional e na alavancagem do apoio global para reforçar sua resistência contra um inimigo multifacetado. Isso requer uma diplomacia hábil e a capacidade de navegar pelas complexidades das relações internacionais, garantindo que a narrativa da luta da Ucrânia permaneça na vanguarda do discurso global. À medida que a guerra avança, a resiliência e a adaptabilidade das forças ucranianas serão cruciais para combater as ameaças representadas pelas tropas estrangeiras. A integração de soldados norte-coreanos no campo de batalha pode servir como um catalisador para que a Ucrânia inove suas táticas, empregando uma guerra não convencional e aproveitando o conhecimento local para superar uma aliança que pode parecer assustadora, mas que está repleta de possíveis vulnerabilidades. Esse conflito contínuo também ressalta o confronto ideológico mais amplo entre regimes autoritários e nações democráticas. Uma luta que repercute muito além das fronteiras da Ucrânia. É um testemunho da dinâmica de poder duradouro que molda nosso mundo, onde as ações de cada nação têm efeitos em cascata no cenário global. A presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia serve como um lembrete claro da interconexão dos conflitos globais e da necessidade de vigilância para proteger os valores democráticos. O mundo observa o desenrolar dessas alianças, cada movimento examinado e analisado por suas implicações em futuros cenários geopolíticos. Diante da adversidade, a determinação e a perspicácia estratégica da Ucrânia serão testadas, revelando a verdadeira profundidade de sua determinação e a força de suas alianças internacionais. À medida que nos aprofundamos nessa complexa rede de alianças e manobras estratégicas, não podemos deixar de nos perguntar sobre as implicações de longo prazo dessas parcerias. O envolvimento das tropas norte-coreanas na Ucrânia abrirá um precedente a ser seguido por outros regimes autoritários ou galvanizará as nações democráticas a se unirem na defesa de valores compartilhados? As respostas a essas perguntas, sem dúvida, moldarão o futuro da política global e o equilíbrio de poder nos próximos anos. Portanto,
Ao testemunharmos o desenrolar desse drama no cenário mundial, fica cada vez mais claro que os riscos são altos e os resultados incertos. Como esse capítulo da história será escrito? Será uma história de resiliência e união, ou de divisão e discórdia? As respostas não estão apenas nas mãos dos líderes mundiais, mas também nos corações e mentes daqueles que estão na linha de frente e daqueles que os apoiam de longe. Nessa intrincada dança de diplomacia e guerra, as decisões tomadas hoje repercutirão ao longo do tempo, moldando o mundo para as próximas gerações. Enquanto continuamos a acompanhar os acontecimentos na Ucrânia, vamos nos manter engajados e informados, prontos para emprestar nossas vozes e ações às causas em que acreditamos. E como sempre, se você achou esta exploração perspicaz, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber análises mais aprofundadas e atualizações sobre o cenário geopolítico em constante evolução. Juntos podemos nos manter informados e fazer a diferença, um passo de cada vez.